Vamos então falar sobre regência verbal e regência nominal. Aliás, antes de entrar aqui, vamos fazer um resumão aqui da concordância verbal. Então, qual que é a regra geral de concordar um verbo dentro da frase ou dentro da sua oração? Eu tenho um sujeito da minha frase, ou os sujeitos, e eles precisam concordar, eles precisam verbalmente, o verbo flexionar, acompanhar esse sujeito para que a regra seja aplicada e a minha frase seja correta, não somente no modo de escrever, mas também no modo de falar. Lembrando, eles podem flexionar de número ou de pessoa. Pode estar no plural e singular e na flexão das pessoas da conjugação do verbo. Tudo bem? Vamos então agora falar sobre a regência verbal e nominal. Vamos lá então falar sobre regência verbal e regência nominal. Acho que fica melhor. Regência. O que é uma regência antes de entrarmos em cada uma delas? Regência é uma parte da língua que estuda na oração o termo regente e o termo regido. Para ter sentido, um precisa do outro para que a mensagem seja transmitida, senão a frase fica incorreta e podemos nem entender a mensagem que ela passa. Os termos regentes, eu posso ter um verbo ou um nome. Na verdade, vai se atrelar aqui. Regência verbal, vou ter como verbo, e regência nominal, o nome. Só que o nome, ele ainda pode ser três tipos. O substantivo, o que é um substantivo? Tudo que está aqui ao meu redor, por exemplo. Caderno é um substantivo, mesa é um substantivo, microfone é um substantivo. Adjetivo é tudo aquilo que dá qualidade. Esse microfone é preto. Essa mesa é amarela. Essa garrafa é vermelha. É tudo aquilo que dá qualidade ao meu substantivo, ao meu objeto. Ou advérbio. Um advérbio aqui eu posso ter, por exemplo, um advérbio de tempo. Ontem eu fui ao shopping. Então, é um advérbio de tempo. Eu posso ter um advérbio de intensidade. O shopping estava muito lotado. Eu estou dando uma ênfase no que eu estou falando. Nós temos, então, dois tipos de regência, a verbal e a nominal, que o resumo é: a verbal tem como termo regente um verbo e o nominal um nome. Regência verbal, parte da língua que estuda a relação do verbo, que é o termo regente, e o seu complemento, que é o termo regido. E ele também pode ser um objeto direto ou um objeto indireto. Os verbos, eles podem ser transitivos e intransitivos. Para a gente gravar bem o que são eles, o verbo intransitivo, essa pronúncia, essa abreviação, VI, não pede complemento. Ou seja, quando eu tiver um verbo intransitivo, ele por si só já faz a mensagem ser entendida. A frase já fica compreendida. O exemplo aqui, José nasceu ontem. Porque se eu falar para você, sem esse advérbio de tempo, por exemplo, se eu falar só para você, José nasceu. O verbo nascer é um verbo intransitivo. E só de eu te falar que José nasceu, você já entende o sujeito e a ação desse sujeito na oração, independente de ter ou não a palavra ontem. Tudo bem? O verbo nascer, então, é um verbo intransitivo que por si só já passa a informação. O adjunto adverbial de tempo aqui, se retirado da frase, não tem problema, ele continuará fazendo sentido. Já o verbo transitivo, ele pede complemento.
senão não fará sentido a nossa frase. Os verbos transitivos podem ser diretos e indiretos. Se o verbo for transitivo direto, olha a sigla TD, e eu gosto de trazer as siglas na aula, pessoal, porque pode ser que apareça assim. Então, ficamos com as duas ideias. Os verbos transitivos, nesse caso aqui, transitivo direto, a sigla TD. O termo regido desse verbo será um objeto direto e vai aparecer na oração sem a presença obrigatória de preposição. E se o verbo for transitivo indireto, o termo regido será o objeto indireto. Olha as siglas também aqui, ó. TI, transitivo indireto, e OI, objeto indireto. E a presença obrigatória de preposição.